Olá, meu irmão, irmã, teste, alguém aí? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Daqui a pouco nós vamos começar. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com a sua vida, compartilhar com você nesses tempos que nós estamos em casa, estamos na nossa quarentena, né? E eu tenho certeza que também nesse tempo é um tempo de Deus falar conosco, um tempo de Deus para nós, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, e com certeza Ele tem muita coisa a nos falar, amém? Então vai chegando aí você que está aí para ouvir a palavra de Deus. Nós marcamos um encontro hoje aqui às 19 horas. Estou aqui com uma mensagem já logo de cara para você. Você vai ver aí, entrego, confio, aceito, agradeço, porque é o momento da gente se entregar a Deus, se entregar ao Senhor, aceitar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, tudo que é de Deus para nós, amém? Nós queremos deixar um recado para você. Matias também quer deixar um recado. Vem cá, Matias, dá um recado aqui pro pessoal. Manda um beijo aqui pro pessoal que está chegando. Ah, não aparece aqui. Beijo. Fala beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Então, graças a Deus, nós estamos aqui para compartilhar essa palavra, amém? Amém? Vou começar lendo um texto da palavra de Deus, e enquanto você vai chegando aí, depois a gente repete novamente qual texto nós lemos, e enquanto isso você vai meditando, reúne aí a sua família, reúne aí as pessoas na sua sala, reúne as pessoas que compartilham esse vídeo aí para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoadora para você. Deus tem uma palavra abençoadora do céu para a sua vida, amém? Estou aqui com a minha auxiliar, a Lia, está aqui atrás escondida, cameraman, não vai aparecer, amém? Queridos, antes de começar eu quero fazer uma oração. Quero orar por você que está chegando aqui, quero orar pela sua família. No final também nós pretendemos orar, e que você se achegue, você se aproxime. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado porque esse momento é um momento de nós nos voltarmos para Ti, de nós ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos, porque queremos Te ver, Senhor. Queremos estar próximos de Ti, queremos estar junto de Ti. Queremos Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro do profeta Zacarias. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui Zacarias, capítulo 2, em diante, e diz assim. Aliás, vou ler só o capítulo 2, que diz: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o versículo 3, falei 2, mas é o 3. Diz, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E, meu amado irmão, eu quero dizer para você que esse tempo é o tempo da igreja. Esse verdadeiramente é o nosso tempo, porque tudo aquilo que nós vivemos, todas as dificuldades que nós estamos passando, todas as provas que temos vivido até aqui, revela e nos mostra que estamos num momento crucial para a igreja do Senhor. Estamos vendo notícias alarmantes no mundo inteiro, estamos vendo notícias que nos deixam muitas vezes atribulados, deixa o nosso espírito, move com o nosso espírito para que percamos muitas vezes a paz, e
mas a palavra de Deus nos deixa claro aqui que nós precisamos nos voltar para Deus. Antes eu quero que você entenda um pouco o contexto desse livro, o contexto do livro do profeta Zacarias. O povo de Deus, né, no ano, deixa eu anotar aqui, eles voltam, né, é autorizado por um decreto de Ciro em 1538 a.C., o povo volta, é autorizado a sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. E lá, em Jerusalém, as pessoas começam a reconstruir as suas casas e começam também a reconstruir a casa de Deus, o templo de Deus. Só que 4 anos depois, continua-se as construções das casas, mas a da casa de Deus para. E o templo de Deus fica inacabado, a obra fica sem terminar, enquanto todos estão morando nas suas casas já, e 14 anos a obra de Deus parada, até que Deus levanta um profeta. Deus levanta o profeta Ageu, primeiramente, depois Deus levanta o profeta Zacarias, para alertar o povo da importância de tratar das coisas de Deus, de cuidar das coisas de Deus, assim como devemos cuidar das nossas coisas, mas a prioridade é a obra de Deus. E eu pergunto para você hoje, meu irmão, existe alguma obra que está inacabada na sua vida? Existe algo de Deus que começou lá atrás e que não terminou, que precisa dar continuidade? Talvez existam áreas da nossa vida que precisamos dar continuidade na obra de Deus. Algo que ficou inacabado na nossa vida. Talvez Deus tenha um propósito com você na oração. Talvez Deus tenha um propósito com você na palavra. Deus tem um propósito com você orando por outras pessoas, ajudando aqueles que estão desamparados, necessitados. E às vezes nós não nos focamos ou não nos atentamos para o ministério de Deus para a nossa vida. Existem pessoas muito usadas por Deus na libertação, na cura, podem ser instrumentos de Deus, mas estão com uma obra inacabada. Não acabaram. E por que não acabaram, queridos? Porque as prioridades se inverteram. E esse texto fala muito a respeito das nossas prioridades, ou seja, quais têm sido as nossas prioridades? A quem nós temos dado ouvido, a quem nós temos servido, o que nós temos colocado como primeiro lugar na nossa vida, o que temos dado prioridade na nossa vida. E esse texto vem falar ao povo: voltem para mim. Voltem a dar prioridade a mim. Deus dizendo para o povo: voltem novamente a me buscar. Voltem novamente a se arrepender. Voltem, coloquem os seus joelhos no chão. Busquem a minha presença, coloquem a sua cara no pó. Busquem. Construam a minha casa, voltem ao trabalho da reconstrução da minha casa, voltem a essas ações, porque eu tenho grandes coisas a fazer na vida de vocês. Nada é mais importante na sua vida hoje, meu irmão, do que continuar a obra de Deus. Nada pode ser mais importante na nossa vida hoje do que continuar aquilo que Deus começou na nossa vida. E às vezes nós temos tantas outras prioridades que nós acabamos deixando de lado a prioridade de buscar a Deus. E uma das coisas que nós podemos aprender com esse tempo que vivemos, com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, foi justamente isso. Mostrar para nós quais são as nossas prioridades. De repente tudo parou. De repente aquele que tinha prioridade de ganhar dinheiro parou. Aquele que tinha uma outra prioridade na sua vida teve que parar. E agora nós estamos dentro de casa, e dentro de casa ainda existem pessoas que estão dando outras prioridades, ou possuem outras prioridades que não é a de buscar a Deus. E hoje nós temos então a oportunidade, meu irmão, de voltar ao Senhor, de reconstruir aquilo que está inacabado na nossa vida, de reconstruir colocando pedra por pedra em cima, uma em cima da outra, daquilo que Deus já começou.
Então, reconstruir o que está inacabado é colocar os olhos no Criador e não no material. É colocar, elevar os olhos para os céus, porque é de lá que vem o teu socorro. É voltar o teu coração para Deus, entender que Ele é quem tem remédio para você, é dele que vem as fontes da vida, é dele que vem o milagre, é dele que vem o socorro, é do teu Criador, é do teu Senhor, é daquele que deu a vida por você, é do Deus que te formou, é o Deus que te ungiu com a sua presença, com o Espírito Santo, esse Deus poderoso, é o Deus que fala ao teu coração, é o Deus que revela ao nosso coração aquilo que está oculto, escondido. E quando eu ouço Deus falando, volta para mim, eu lembro do filho pródigo, por exemplo, que saiu da casa do pai, que foi viver a sua vida conforme lhe veio a cabeça, ou conforme as suas vontades, os seus desejos, até que ele caiu em si e disse, eu vou voltar à casa do pai. Eu vou voltar à presença de Deus, eu vou voltar a buscar ao Senhor, eu vou para a casa do meu pai porque lá o salário é melhor. Eu vou para a casa do meu pai porque lá pelo menos tem comida. Eu vou para a casa do meu pai porque lá eu tenho um alimento que pode me saciar. Talvez estejamos andando por muitos caminhos, mas existe um caminho preparado para você, que é na presença desse Deus. Então voltar a Deus é colocar o coração em Deus. Jesus falando com a mulher samaritana em João, no capítulo 4, no verso 23, Jesus vai dizer para ela, olha, o tempo chegou, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais o lugar, não é mais o templo que precisa ser reconstruído, mas é o nosso coração que precisa estar no altar. Hoje, o templo, esse templo que foi reconstruído por Zorobabel, que era o governador daquela época, é o mesmo templo que Jesus depois vai dizer que se ele fosse derrubado em 3 dias, ele seria reconstruído. É o templo em que Jesus diz, olha, eu sou maior do que esse templo. E quando nós olhamos para o texto do profeta Zacarias, nós vamos ver um profeta que fala a respeito de muitas coisas a respeito do Messias. É um texto messiânico, é o texto de um profeta messiânico que vem falar a respeito de Jesus e principalmente a respeito da prioridade da vida do povo de Deus. Qual era então, queridos, ou qual era a sua prioridade antes da Covid-19? Qual era a sua prioridade antes do coronavírus? Qual era a sua prioridade antes de ficar dentro de casa confinado? Qual tem sido a sua prioridade agora que você está dentro de casa? E agora? E agora? Às vezes o mundo muda, às vezes as estruturas mudam para nos fazer ou para nos alertar que nós temos uma prioridade e que a nossa prioridade deve ser buscar ao Senhor. O que estamos fazendo em casa, queridos? Será que nós estamos orando? Será que você tem tempo para buscar Deus? Será que dentro de casa você tem tempo para ouvir Deus falar contigo? Ou será que nós estamos dentro de casa com as nossas televisões ligadas, dando audiência àqueles que sempre nos atacaram? Aqueles que estão, muitas vezes, criando um ambiente de caos, de pânico, de terror na nossa vida? O que estamos fazendo? Hoje, essa semana, teve uma mensagem interessante do ministro da Saúde, que ele diz, olha, desliga a televisão, porque existem emissoras que são tóxicas, e ele diz, é melhor para a sua saúde. Às vezes nós ficamos tão aterrorizados, tão atemorizados, que nós não conseguimos sequer pensar direito.
Nós então precisamos dar um tempo e ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, se voltar para Ele, se voltar para Deus, se voltar para o Senhor. É muito mais do que fazer como Daniel, que se orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, porque sabia que lá estava a glória de Deus. É muito mais do que isso. É nós voltarmos os nossos olhos e corações para aquele que é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque a hora já chegou em que a sua glória se manifesta, onde tem verdadeiros adoradores. Eu sei que estou falando com verdadeiros adoradores nessa noite. Estou falando com pessoas que adoram o Senhor, que amam o Senhor. Eu não parei aqui nesse momento, tudo tinha marcado essa live, esse momento para falar com você, porque eu tinha certeza e tenho certeza de que Deus está criando um caminho novo para você. Então para de se alimentar de morte, de caos, e tudo que vemos é uma morte sendo contabilizada. Uma morte que entrou para a estatística. E às vezes a gente não contabiliza quantas pessoas foram curadas. Às vezes a impressão que dá é que tudo está um caos, é que só tem gente morrendo, mas a gente se esquece daqueles que estão se curando. A gente se esquece daqueles que Deus está salvando, daqueles que estão sendo poupados. Recentemente eu vi uma foto muito interessante de uma repórter que estava apresentando uma matéria e ela estava diante da câmera toda de luva, máscara, uma roupa especial, enquanto o cameraman, aquela pessoa que estava atrás da câmera, tirar a foto por trás, ele estava totalmente desprotegido, sem máscara e sem nada. Ou seja, o que a televisão está vendendo para a gente? O que as redes de TV estão fazendo entrar na sua casa? Estão vendendo um medo e um desespero. Eu não estou dizendo que você não deve se resguardar, que você não deve se cuidar, nem cuidar da sua família. Mas estou dizendo que a tua fonte é o Senhor. O seu coração deve estar em Deus. Muitos estão disputando a sua audiência por meio da morte e do caos. E Deus está dizendo para você, volta para mim. Volta o teu coração para mim. Porque eu tenho para você fonte de vida e de paz. Porque eu tenho para você um lugar reservado em que eu quero falar contigo. Eu tenho para você um lugar em que eu quero revelar coisas excelentes e maravilhosas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para você. E às vezes nós estamos nos alimentando da mentira, nos alimentando da morte. Deus então aqui, ele diz, se voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. E aí é maravilhoso, querido. Porque é uma promessa de Deus. Que se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai se voltar para nós. Que se nós ouvirmos a sua voz, se nós estivermos atentos a clamar a quem realmente pode nos ajudar, que é o Senhor, Ele realmente vai vir ao nosso socorro. E é por isso que esse é o tempo da igreja. É o tempo da igreja clamar. É o tempo da igreja se arrepender. É o tempo da igreja se colocar no altar. É o tempo da igreja colocar realmente a cara no pó e buscar o Senhor. É o tempo da igreja jejuar. É o tempo da igreja se arrepender diante de Deus. E Ele vai se voltar para nós. E Ele vai se voltar com o seu poder, com a sua autoridade. Ele vai se voltar com um grande milagre na nossa vida. Porque hoje você é a casa de Deus. Hoje saímos dos nossos ambientes de culto. É muito bom estarmos na igreja, ouvimos um bom louvor, uma boa palavra. Estamos aqui, eu estou até com um envelope aqui, porque não estamos conseguindo sequer entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos.
Então é tempo de nos voltarmos para Deus. E eu estou me avisando aqui, tem pessoas especiais aqui ouvindo essa mensagem. Quero deixar um abraço para todos. Daqui a pouco nós vamos fazer mais uma oração. Um abraço aí para o pastor Roberto. Daqui a pouco a gente vai falando o nome de todo mundo aí. Mas você é a casa de Deus. Você é o templo do Senhor. E o povo que estava vivendo lá, seguindo a sua vida normalmente, de repente precisava voltar os seus olhos para Jerusalém. Voltar os seus olhos para o centro da adoração. Voltar os olhos para aquele que é Senhor da nossa vida. Esse Deus é o teu Senhor, é o teu Salvador. É hora de você voltar os teus olhos para Ele. É hora da igreja demonstrar o amor de Deus. Quantas pessoas que não podem sair das suas casas, e nós que somos, pessoas que são do grupo de risco, pessoas idosas, pessoas diabéticas, pessoas com problemas pulmonares, pessoas que não podem sequer ir ao mercado por causa da sua condição, e nós podemos ajudá-las, nós podemos ser igreja para elas. Nós podemos abençoar hoje para nós sairmos na rua, à noite principalmente, com o comércio fechado. Chega a dar um medo no nosso coração, pessoas andando, pessoas que com as ruas vazias se aproveitam dessa situação para praticar roubos, assaltos. Mas existem muitas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. Qual tem sido a nossa posição como igreja? Então nós precisamos ser igreja para essas pessoas. Você é a igreja de Deus, você é a casa de Deus. E isso ficou claro com relação a isso, em que estamos reunidos aqui, queríamos estar na casa de Deus, queríamos estar louvando juntos, em comunhão, como igreja do Senhor. Mas a igreja, hoje, a igreja do Senhor, clama por um milagre de Deus, clama por um resgate de Deus, e quando nós clamarmos, queridos, Deus vai se voltar para nós. E quando Deus se volta para a sua igreja, quando Deus se volta para o altar, quando Deus se volta para o sacrifício que é oferecido, para a oração, que são as nossas orações que sobem aos céus como um incenso agradável a Deus, quando Deus se volta, amado, o milagre acontece, o sobrenatural entra em ação. Deus dá a sua palavra, Deus entra com providência na nossa vida e Deus tem providência para você. É o momento de nós orarmos, de nós clamarmos a Deus, pedindo um milagre na nossa vida, pedindo um milagre na nossa família, pedindo um milagre no nosso país, no nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, quem é daqui, quem está fora. Eu sei que existem pessoas que estão fora do Brasil, fora do Rio, e que estão ouvindo essa mensagem, mas você pode clamar pelo lugar onde você está, você pode clamar por pessoas que estão à sua volta, e Deus age em favor delas. Mas Deus quer muito mais, depois da nossa oração, depois do nosso clamor, depois do nosso arrependimento, Deus quer ver as nossas atitudes. Quais serão as nossas atitudes depois da nossa oração? Será que nós vamos arregaçar as mangas e vamos pôr a mão à obra? Ou será que nós vamos simplesmente ignorar aquilo que Deus está falando e vamos viver a nossa vida normalmente como vivíamos antes? Existe um tempo novo surgindo. O tempo da igreja ressurgir junto com o Senhor. E assim como Deus estava falando que eu voltarei para vocês, Jesus disse também para a sua igreja, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar o meu povo. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar aqueles que são santos, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a minha presença e ouvem a minha voz. Eu vou voltar. O Rei está voltando. O Rei Jesus está voltando. E vai buscar a sua igreja. Uma igreja santa, adornada, ataviada pela a noiva do Cordeiro, que vai estar pronta, preparada para quando o Senhor tocar a trombeta e vermos a sua presença e nos encontrarmos com Ele. Deus tem um grande milagre a fazer na nossa vida.
Nós precisamos demonstrar esse amor, demonstrar essa misericórdia de Deus aonde estivermos. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar por pessoas especiais. Temos algumas pessoas que nos ouvem, pessoas que colocaram o seu nome, colocaram o nome de pessoas aqui para que nós orássemos. Nós oramos aqui em casa, mas eu quero colocar também o nome dessas pessoas. Quero agradecer aí a sua audiência, você que está nos ouvindo. Orar pela vida da diaconisa Zilda, que está completando hoje mais um ano de vida. Pessoa que nós ligamos, o pastor Roberto também já havia entrado em contato com ela. Está tudo bem, graças a Deus, mas um feliz aniversário para você, Zilda. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Queremos orar pela vida da Eunice Costa, que já tinha colocado o seu nome no outro vídeo, a Fátima Pinto, Diego, que precisa de uma cura, de um milagre, da Maria Gonçalves, por fortalecimento e livramento, pela vida do Fábio, que é primo da nossa diaconisa Neila, que está mal, está no hospital, está internado. Queremos orar pela vida da Helena, que é Helena, irmã da Cris, que já esteve conosco servindo na igreja e que hoje também está internada, entubada, a princípio com uma crise asmática, mas que também precisa, não sabe ainda se é Covid-19 ou alguma coisa do tipo, mas também nós vamos orar pela mãe da Fernanda também, que oramos na semana passada, e óbvio, orar pelos nossos governantes, orar pelo governador, pelo prefeito, governador Witzel, prefeito Marcelo Crivella e o presidente da República, presidente Jair Bolsonaro. Amém? Vamos orar por todos e que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos se você puder, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve a nossa voz onde quer que estejamos. E quer estejamos na rua, em casa, na igreja, no templo, nós somos a tua igreja. Nós somos o teu povo. Um povo de propriedade exclusiva tua, Senhor. Um povo que te ama, um povo que te adora, que te exalta. Ainda que estejamos na luta, na prova, na tribulação, nós somos chamados por ti e temos um chamado em ti, Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, Senhor, que teve aqui o seu nome mencionado, de pessoas que estão aqui também me ouvindo, estão colocando ali os nomes, estão se lembrando nesse momento. Espírito Santo, guarda, livra do mal. Senhor, faz um milagre sobrenatural na vida dessas pessoas, que elas vejam, Senhor, o sobrenatural agindo, Senhor, na vida delas, que elas sejam curadas, transformadas, libertas, restauradas por ti, Senhor, porque tu és poderoso, Deus. Visita nessa hora o lado do meu irmão, da minha irmã. Visita com paz, Senhor, aquele que está desesperado, aquele que está cansado, aquele que está pensando muitas vezes até mesmo em acabar com a própria vida. Senhor, visita nessa hora, Senhor, e faz um milagre, Pai. Deus, nós colocamos o nosso país nas tuas mãos, colocamos o nosso presidente nas tuas mãos. Meu Deus, que toda confusão, que todo caos, que todo medo, Senhor, se dissipe e que o teu nome seja engrandecido na vida de cada pessoa, Senhor. Colocamos o nosso governo do estado, o nosso prefeito, tudo diante do teu altar, Jesus, porque tu és poderoso, o Senhor é o Deus que sonda e conhece os corações e que inclina, Senhor, o coração do governante, meu Pai, e que pode, Senhor Deus, agir em favor da sua igreja. Trabalha, Senhor, em favor de cada um, de cada pedido, Senhor, que tem sido colocado diante de ti, de cada vida que teve aqui o seu nome mencionado. Colocamos tudo no teu altar, Jesus, porque de lá é que vem o socorro, de lá é que vem o milagre,
De lá é que vem, Senhor, as fontes da vida para nós, Senhor, e que pode realmente nos curar e nos sarar. Sara a tua igreja, Senhor. Cura, Senhor, a tua igreja, Pai. Cura, Senhor Deus, primeiramente, e restaura primeiramente o nosso altar, o altar de adoração, o lugar onde nós vamos, Pai, para nos alimentar. Que nesse lugar, Senhor, haja vida, haja fogo, haja presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Colocamos, Deus, aqueles que estão em casa e aqueles que estão necessitando trabalhar, Deus. Aqueles que estão nos supermercados, nos postos de gasolina, nas estradas, Senhor, dirigindo. Colocamos, meu Pai, a vida daqueles que nos ajudam, Senhor, e colocam os mantimentos nos supermercados para que nós possamos nos alimentar. E oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que não têm o que comer, com que se alimentar, os profissionais liberais, os autônomos. Colocamos essas pessoas diante do teu altar, Jesus, para que haja paz, Senhor Deus, na nossa nação, para que haja paz no nosso país, Senhor, que possamos entrar em concordância, Deus, em concordância contigo em primeiro lugar, como igreja, Senhor, para que vejamos o milagre acontecer no nosso país, na nossa cidade. Poupa, Senhor, aqueles que estão doentes. Poupa, Senhor, a vida daqueles, Pai, que estão nesse momento internados na UTI. Ô, Senhor, os profissionais, os médicos, Senhor, que estão se dedicando, meu Deus, nesse trabalho, lutando contra esse vírus. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida da vida deles também, Pai, para que eles não sejam, Pai, atingidos, Senhor, e para que eles se sintam gratificados por estarem salvando vidas e mais vidas, Senhor. Deus, nos poupa desse mal, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus. Pai amado, que possamos verdadeiramente nos arrepender como igreja, nos voltar a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos encerrando. Enquanto eu orava aqui, eu me lembrei de um texto aqui do próprio profeta Zacarias, que está aqui em Zacarias 12:10, que Zacarias então profetiza, falando a respeito do arrependimento de Jerusalém. Ele diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes, moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto em Ramá-de-Rimon, no Vale do Megido. Falando, queridos, que Deus derramaria sobre Jerusalém um espírito de graça e de súplica, de suplicar por aquele que seria traspassado, que é o Senhor Jesus, que é o Messias. Nós precisamos verdadeiramente chorar, clamar na presença dele, que esse Espírito esteja sobre nós, para que a gente se arrependa. Querido, nós vamos encerrar. Matias, quer vir aqui de novo, Matias? Dá um abraço, pessoal. Vem cá, Matias, dá um abraço aqui. Nós vamos encerrar. Olha lá, vem aqui, dá um abraço aqui, vem cá. Dá um abraço, pessoal. Não é em mim não, lá no povo. Manda tchau para todo mundo. Tchau. E nós vamos encerrar aqui. Se você tem alguém que precisa de oração, quero continuar nesse propósito, nós estamos aí nesse período de isolamento, fazendo um jejum e orando todos os dias pela manhã. Você pode clamar a Deus também por isso. Eu estou aqui com um envelope, que é o nosso envelope de ofertas. Mês que vem nós vamos iniciar o mês, né? E muitas pessoas também têm perguntado como fazer para trazer ao altar a sua oferta, porque com as dificuldades de locomoção, de tudo, de irmos para a igreja, não conseguimos ofertar. Então você pode, depois a gente divulga aí a conta, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta por meio de uma transferência bancária. Amém? Deus o abençoe. Mais alguma coisa? Deixa eu lembrar. A princípio, acho que não. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer aqui a sua presença e dizer que você é muito importante para Deus, muito importante para a nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique com Deus.